Fala pessoal, mercado de criptomoedas altamente volátil e é por isso que a gente vai falar hoje de Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP e se quiserem que eu fale de outras criptos, deixa aqui nos comentários. Então se liga só, Bitcoin gráfico mensal, o gráfico que eu olho todos os dias desde 2017. Não recomendo, tá? Não é saudável fazer isso. Inclusive nada aqui é recomendação de investimento. Vou olhar aqui o gráfico mensal e semanal de várias criptomoedas, mas vamos lembrar daquela frase que diz que só um louco investe 100% em criptomoedas. Você também tem que ter investimentos em bolsa de valores. Quem falou essa frase fui eu, acabei de inventar. Não coloque todos os ovos numa cesta só, invista também em bolsa de valores e faça isso pelo BTG Pactual, o link vai estar na descrição, ele é parceiro do canal. Seguinte, pessoal, eu tô vendo aqui um padrão extremamente altista sendo armado no gráfico mensal do Bitcoin. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. A gente fez esse topo, que é a máxima histórica, em novembro de 2021, e aí derreteu quanto? 78%. É muita coisa, tá? E aí, o que aconteceu? A gente, depois de deixar topo e fundo mais baixo, a gente reverteu a tendência, fomos acima da média móvel de 20 períodos, que é essa linha azul aqui, tá? Ela não tá no gráfico só para enfeitar. Não é só porque eu gosto de azul que ela tá ali no gráfico. Ela ajuda a gente a rastrear a tendência. Então, olha só, a gente tem aqui esse fundo, a gente tinha esse fundo, a gente tem esse topo rompido, ou seja, temos condição de pivô. Quem fez meu treinamento trader sabe que o Bitcoin provavelmente, não é recomendação de investimentos, mas provavelmente ele vai buscar projeção de Fibonacci. Então vamos deixar claro que eu tô ensinando aqui a análise técnica, tá? Projeção de Fibonacci, topos e fundos. Realmente não tô recomendando compra nem venda. Então eu vou assinalar aqui com uma linha horizontal 41.800 dólares. Tá? Estamos vendo aqui Bitcoin na paridade dólar. A gente vai querer ver esse cara ser testado porque é a projeção de Fibonacci. Tem vídeo no canal ensinando passo a passo dessa projeção. O stop de quem está comprado olhando exclusivamente esse tempo gráfico estaria aqui, mas não precisa ser café com leite, né? A gente sabe que tem formas melhores para a gente proteger o stop sendo um pouco mais barato. Então, gráfico semanal, o que vai acontecer ali no gráfico semanal? A gente já vai ter pontos aqui onde a gente consegue esconder nosso stop. Tudo bem, não mudou tanto em relação ao gráfico mensal, que estava nesse fundo aqui, tá? Mas você vê que já sobe um pouco, a gente já consegue ali um precinho um pouco melhor, à medida que o gráfico semanal vai deixando fundos mais altos, e a gente, se tiver comprado, cada um sabe de si, mas quem tiver comprado, a análise técnica clássica, para quem segue tendência, ensina que a gente deve proteger os fundos anteriores. Mas isso vai da sua estratégia, não se deixe influenciar por mim. Volume, por enquanto, tá interessante, mesmo que eu troque aqui de exchange, tá? Eu tô olhando aqui na Bitstamp, mas mesmo que eu troque de exchange, o volume vai estar interessante. E aqui, pessoal, vocês viram que eu mencionei bolsa de valores no início, não é só questão de patrocínio não, tá? Eu menciono bolsa de valores porque o SP500 ele leva junto o Bitcoin, tá? Então a gente vê essa pernada aqui de tendência de alta no SP500, Bitcoin vai junto, tá? Então o dinheiro ele vai estar sempre fugindo do risco ou buscando risco. Depende aí de uma série de fatores macro, principalmente taxa de juros americanos. Então, a gente sabe que o mercado aqui do SP500, tendência de alta, né? A bolsa de valores americana, principal índice de ações americanas, vai estar subindo. A gente sabe que o mercado vai estar com mais apetite ao risco e isso acaba transbordando nas criptos. Então, se eu tô com apetite ao risco, eu vou querer ações, vou querer criptomoedas, enfim, eu vou querer sair da renda fixa que tá rendendo pouco e vou querer botar meu dinheiro para trabalhar para mim. Vai ter gente que vai argumentar, tá, mas ele ainda não estabeleceu um fundo mais alto no gráfico semanal. Ele estava aqui, ó, com fundos mais baixos e ele ainda não deixou um fundo mais alto. Parabéns, ganhou uma estrelinha. Realmente, ele não deixou aqui um fundo mais alto ainda, mas ele rompeu o topo e tá acima da média, tá? Então, isso traz pra gente uma conotação mais bullish. Na análise técnica clássica, a gente gostaria de encaixar um pullback aqui para criar esse fundo mais alto que o fundo anterior. Só depois, rompendo o topo, que eu estaria autorizado a comprar. Voltando pro Bitcoin, gráfico semanal do Bitcoin, a gente parece estar fazendo um descanso, mas ainda faltam 6 dias para fechar esse candle. Então é cedo demais para falar isso, mas de fato, pessoal, essa pernada aqui de alta, ó, pegando desse fundo aqui, se a gente corrige, ó, deixa eu alargar, deixa eu alargar aqui para vocês, ó, botar certinho. Esse último movimento de alta aqui que a gente fez, a gente gostaria de ver ele corrigir, tá? Para ficar um pouco menos esticado. Você vê aqui o IFR já em região aqui acima do nível 70, tá? IFR 14 mesmo, default. Então a gente
gente gosta sempre de entrar no mercado o mais próximo possível à média móvel de 20, tá? Quanto mais rente a média móvel de 20 for um rompimento, mais saudável é. Então aqui a gente tá um pouco esticado, tá? A tendência pode até continuar por causa do entusiasmo dos comprados, mas de fato a gente gostaria de ver encaixar aqui um pullback e ficar menos distante da média móvel de 20 e ficar menos sobrecomprado o IFR. Ethereum, pessoal, está menos bullish que o Bitcoin. Então, vocês viram que o Bitcoin já rompeu esse topo aqui. Estão vendo? Então, fazendo uma comparação em termos de força relativa entre esses dois ativos, e eu não estou falando do índice de força relativa não, tá? Estou falando realmente de uma comparação entre dois ativos com correlação positiva, a gente percebe que um está mais bullish que o outro. O sentimento altista em um está mais forte do que no outro. Ou seja, o Bitcoin está mais bullish do que o Ethereum, porque o Ethereum não rompeu o topo de abril de 2023. O Bitcoin já rompeu esse topo. Então, em termos de níveis de preço, a gente tem ali na casa do 1.500, ó. 1.500 dólares é o preço chave aqui no Ethereum, gráfico mensal. É um fundo muito importante, é o fundo mais importante do gráfico mensal do Ethereum, é o fundo dos 1.500 dólares. Ou seja, se o Ethereum começar a trabalhar abaixo dos 1.500 dólares e se a gente tiver um fechamento do gráfico mensal abaixo dos 1.500 dólares, a coisa fica extremamente baixista. Se tiver algum baixista assistindo esse vídeo, escreve aqui nos comentários. Faltam 10 dias para fechar o candle do gráfico mensal e a gente não conseguiu fechar acima desse topo aqui de abril. Bitcoin já fechou. Vamos para o gráfico semanal aqui. Olha só, no semanal a gente já encaixou um pullback bem interessante. Então, se eu for pegar essa pernada de alta, colocar nossa retração de Fibo, percebe que ele já corrigiu na 38. Olha que coincidência, pessoal. A mínima desse candle vermelho do gráfico semanal foi exatamente em 38% de toda essa pernada de alta. Olha como os níveis Fibo são bem respeitados. Então, ele já descansou. Ah, pode descansar mais? Pode ir ali na 50%? Pode, isso daí ninguém sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. O ponto é, como ele já corrigiu na 38, qualquer rompimento aqui desse topo implica, por análise técnica clássica, uma tendência de alta, porque a definição da tendência de alta é progressão de topos e fundos ascendentes, ou seja, isso daqui seria o nosso fundo caso rompa o topo. Novamente, pode ter outro candle vermelho, mas se romper o topo, isso aqui é o nosso fundo, tá? Então, se eu comprar aqui Ethereum, meu stop vai estar nesse fundo, mas eu quero ver antes esse topo ser rompido, ou eu faço um alinhamento com gráfico diário para conseguir um stop mais barato. Tem um vídeo no canal explicando como fazer alinhamento de tempos gráficos. Nível chave do Ethereum gráfico semanal é 2.130 dólares. Para ser mais específico possível, tô olhando aqui na Binance o Ethereum, sempre bom a gente olhar, não vou ficar o vídeo inteiro olhando só uma exchange, tá? Então Bitcoin eu olhei numa, o Ethereum eu vou olhar na outra, mas para ser mais específico aqui, a máxima desse candle fica nos 2.136 dólares, tá? Então a gente teria que romper 2.137 dólares para a gente ter o rompimento da máxima aqui, o rompimento do topo, que apontaria de fato para uma progressão de topos e fundos ascendentes. Puxou, corrigiu, beleza? BNB USD não está participando da festa. Esqueceram de convidar a BNB para festa. Ela não está subindo igual as outras. Então, olha só, pessoal, a gente segue aqui numa progressão, topos e fundos mais baixos, média móvel curvada para baixo. Então, pessoal, BNB não está participando da festinha. O que a gente precisa ver? Deixa eu alargar. O que a gente precisa ver em BNB? Então, pessoal, nível importante em BNB, eu vou marcar essa região aqui, tá? 188. Então, a gente tem esse fundo aqui, que foi lá em 2022. A gente tem aqui levemente mais alto esse fundo, tá? Então, eu vou encarar como uma região de suporte. Ao invés de botar uma linha específica, ao invés de botar uma linha específica, vou botar aqui uma região, tá? Apaga a linha, a gente tem essa região aqui do preço. A máxima desse candle, de fato, é interessante ser rompida, tá? Mas ainda vai faltar estabelecer um fundo mais alto. Então, ó, se eu alargar bem aqui para todo mundo enxergar certinho, alargar, o que a gente precisa ver aqui? Tá vendo esse avanço de alta?
que tá muito fraco comparando com Bitcoin e com Ethereum. Mas esse avanço de alta, se ele tocar na média móvel ou se ele passar um pouquinho, beleza. A gente precisa depois da condição de pullback. A gente nunca pode entrar, ó, por exemplo, aqui, o preço estava subindo, em relação a esse fundo aqui, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tem gente que compra aqui. Por quê? Porque não esperou o pullback. Então, a gente quer ver muito próximo à média ou levemente acima da média, a gente ter um pullback, porque criada essa condição aqui, encaixou o pullback e rompeu, a gente precisa, eu vou martelar na mesma tecla, porque é assim que é a análise técnica clássica, precisa de um fundo mais alto. Por enquanto, é progressão de topos e fundos mais baixos. Não tem como comprar com progressão de topo e fundo mais baixo. Mas o semanal aqui, ó, de BNB, a gente já tem aqui uma condição altista sendo criada. Ou seja, a gente puxou, tá corrigindo. É o que eu tava falando que precisa acontecer no gráfico mensal, já tá acontecendo no semanal. Então, a gente corrigiu aqui. Será que foi certinho também em 38? Puxou, corrigiu, 38. Até ameaçou passar um pouquinho, ó. Ameaçou ir na 50, mas segurou ali na 38, tá? Retração de 38. Ou seja, se romper esse topo aqui, ó, se romper esse topo, que é a máxima desse candle verde, então estamos falando aqui de 257. Se romper esse topo, a gente tem fundo mais alto que fundo anterior, topo rompido e partiu pro abraço. De fato, a gente poderia iniciar uma nova tendência de alta com essa situação criada. Então, olha que interessante, pessoal. Vamos marcar aqui os níveis. Níveis de preço importantes em BNB. É o topo dos 258 do gráfico semanal e o fundo, que foi ali na retração de 38 de todo esse avanço de alta, é esse fundo aqui, desse camarada aqui, a mínima desse candle vermelho, 234. Então, na análise técnica clássica, olhando só para esse gráfico, se rompesse o topo, eu estaria com stop nessa mínima. Mas, novamente, você pode fazer alinhamento de tempos gráficos e conseguir um stop mais barato no gráfico diário. Então, eu quero entrar no gráfico semanal, não necessariamente eu preciso tapar a visão igual se eu fosse um cavalo. Eu posso olhar também para outros tempos gráficos para eu conseguir ali um stop mais barato, para eu conseguir subindo o meu stop, para eu anular o risco da operação. Tudo isso antes mesmo do gráfico semanal romper o topo. Então, 258 e 234 são os níveis-chave em BNB. XRP USD. Em termos de gráfico mensal, é o gráfico mais feio de todos, olha só, uma tendência muito feia. Isso daqui, pessoal, olha só, um candle mensal lado a lado, um do outro. A gente não tem ali um claro movimento de onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva. Não tem, fica tudo muito agarrado. Aí, de repente, ele dá um tiro, olha só, deixa uma sombra horrorosa dessa e volta lá para baixo, vai abaixo da mínima do candle anterior. Então, não tô gostando nem um pouco do gráfico de XRP, é que tá fazendo movimentos direcionais com menos clareza. A gente vê movimentos muito mais bonitos no Ethereum, no Bitcoin, até na BNB. Eu acho as pernadas de impulso e correção muito mais bonitas do que a do XRP, tá? Mas só pra gente ter aqui nossas marcações, ponto mais importante aqui do XRP em termos de gráfico mensal, a gente sabe que é 0,95. E o fundo, com certeza, é esse camarada aqui nos 43. A gente vê que ele está ameaçando deixar um topo mais baixo que o topo anterior. Se esse fundo aqui for violado, pessoal, se o preço cai aqui e viola esse fundo, onde vocês acham que vai esse negócio? Não é recomendação, mas em termos de análise técnica, o próximo suporte seria aqui, em 0,28. Ou seja, pessoal, os níveis mais importantes do gráfico mensal estão assinalados aí na tela, tá? Agora a gente pode entrar no gráfico semanal. Deixa eu apagar esse negócio horroroso aqui. Bom, primeiro eu quero botar retração de Fibo. A gente vê que todo esse avanço aqui que a gente teve dos 45 até 74, a gente vê que retraiu 50%, quase tocou na nossa média móvel de 20 períodos aritmética. Se romper topo, já sabemos aonde está o alvo. Então, esse camarada aqui, ó, pessoal, esse camarada, ele também é alvo desse impulso, ó. Interessante. Então, a gente tem aqui confluência Fibo. Ó, vai próximo, vai bem próximo, então você já sabe que o ideal seria até antecipar, né? Novamente, a gente vai recorrer ao retângulo, porque não é um nível de preço específico, é uma região. Então, região aqui, pessoal, região de alvo, a gente descansou, avançou na alta, descansou, encaixou o pullback aqui, se rompeu o topo. Qual topo? Deixa eu assinalar o topo, ó. Se rompeu o topo dos 74,
Rompeu esse topo, a gente já sabe que tem tudo para alçar novos patamares nessa região aqui de resistência. Mas e a Solana? Como é que tá a Solana? Vamos ver aqui. Gráfico mensal, que tiro foi esse, hein? Tirou onda, meu irmão. Se eu pegar desse fundo aqui em 1º de dezembro de 2022, 700%, né? Brincadeira não. A gente vê que quando teve esse rompimento do topo, vou até marcar essa região aqui, ó. Quando a gente teve o rompimento desse topo aqui, fechou acima, a coisa ficou extremamente bullish, tá? Não vou falar de notícia aqui, tá? O negócio é só análise técnica, mas comenta aqui embaixo o que aconteceu em Solana, só pra gente saber. Eu só sei o seguinte, pessoal, isso daqui é um tiro muito grande. Se eu for pegar aqui desse fundo, tá? Desse fundo, a gente tem aqui, ó, puxou, corrigiu, puxou de novo. Então a gente tem essa pernada de alta aqui. Faltam 10 dias pra fechar esse candle, mas a sombra superior já não tá legal, ela já tá esticada. Então tem que tomar muito cuidado quando o trem já foi embora e a gente perdeu o trem na estação. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque agora o negócio esticou legal. Vou até olhar o gráfico semanal aqui. Olha isso. Pelas sombras superiores que esses dois candles já deixaram e por ter dado um tiro muito forte, acompanhado de volume crescente, pede que haja um pullback. A gente precisa de um pullback para entrar nessa tendência. Então, extremamente bullish. A campeã aqui, com certeza, é Solana. Parabéns para todo mundo que pegou esse tiro em Solana. E quais são os níveis chave agora em Solana? É óbvio, esse topo aqui, corrigir um pouco, ó. Esse topo aqui dos 68 é nível chave. IFR, ó, sobrecomprado. A gente precisa descansar, tá esticado da média, beleza? Mas como ainda não construiu o nosso fundo, não tem como marcar um outro ponto chave aqui. O último fundo ficou lá para trás, ó, na região do 20. Aí você fala, Caio, mas o negócio tá lá no alto, como é que eu vou proteger o fundo aqui embaixo? Realmente, nessas situações que o negócio explode ali, tem muito entusiasmo na parte compradora, a gente vai ver a maioria dos analistas técnicos fazendo o stop barra. E como é o stop barra? Simplesmente a mínima das barras você vai proteger. Mas você tem que saber que se esse negócio corrigir essa pernada aqui, ó, de alta que teve, você vai ser tirado da operação. Agora, por que esse stop acaba sendo usado numa situação de muito entusiasmo? Porque é o que eu disse, senão teria ficado lá para trás, ó. Você estaria lá embaixo do teu stop, como é que você vai devolver tudo isso de lucro? Se esse negócio pega e volta lá, pessoal, a gente vai estar falando de 60% de desvalorização. Então não faz sentido. Nessas situações, a gente vai no trailing stop barra, mas tem que ver se é a sua estratégia, não é recomendação. E pessoal, eu quero reforçar que não faz sentido ficar investindo só em cripto. Vem para a Bolsa de Valores brasileira e faça isso pelo BTG Pactual, parceiro aqui do canal. Não deixa para depois o que você pode fazer agora. Clica no link aqui e abre a sua conta no BTG Pactual. Vem para a Bolsa de Valores também. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.